uma olhada e pensar sobre esses números. Olha aí, Farol. Pesquisa CNT de opinião, realizada de 27 de setembro a 1º de outubro de 2023, ouviu 2.002 pessoas, com margem de erro de 2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. A Confederação Nacional dos Transportes, feita pelo Instituto MDA. Agora, alguns recortes, Ari. Primeira avaliação do presidente Lula, o aprova e desaprova de Lula, Ari. 54,9% dos brasileiros aprovam a gestão de Lula, 39% desaprovam e 6,1% não souberam ou não opinaram. Então aí está o índice de aprovação do presidente. Agora é uma comparação entre os governos Lula e Bolsonaro, Ari. Para 46,4% dos brasileiros, está melhor o país. Para 21,7% está tudo igual. Para 29,1% piorou. E 2,8% não souberam avaliar. Agora vamos para alguns aspectos também conjunturais. Esse trata sobre as prisões e condenações dos arruaceiros do 8 de janeiro, Ari. Para 63,2% dos entrevistados, eles devem ser condenados. 24,1% acham que não, que eles não devem ser condenados. No caso, condenados à prisão, é bem específica a pergunta lá. Exato, a pergunta é: o senhor considera que os participantes da invasão do dia 8 de janeiro desse ano devem ou não ser condenados à prisão? 63 sim, 24 não e 12,7% não souberam avaliar. E agora, Ari, olha um ponto que a gente já discutiu muito aqui, tá aquela história do STF ou Congresso, que é aquela diferenciação entre usuário de drogas e traficante de drogas. Eu gostaria que você enfatizasse a pergunta. O senhor ou senhora considera que o porte de drogas em pequenas quantidades deveria ser liberado no Brasil ou não deveria ser liberado? Então, bem claro, você portar pequenas quantidades, 15 gramas de maconha, que ali não especifica, ali fala drogas geral, mas o que o STF tratou foi de maconha em específico. Mas olha o que é que a população está pensando sobre isso, Ari. 83% acham que não deveria ser liberado. 15% acham que sim, que deveria ser liberado o porte de pequenas quantidades. E 2% não souberam avaliar. Por isso, daqui a pouco vocês vão comentar, mas aí está um motivo bem claro pelo qual deputados e senadores querem puxar o assunto para eles. Porque tem simpatia na opinião pública, mas vamos mais. Tem mais um aspecto aí, Ari, envolvendo agora especificamente a maconha e o uso medicinal. O senhor considera que o uso medicinal da maconha deveria ser liberado no Brasil ou não deveria ser liberado? Para 66,66%, sim, deveria ser liberado para uso medicinal. E para 31%, não deveria ser liberado para uso medicinal. 3% não quiseram ou não souberam opinar. É assustador que 31% das pessoas acham que nem para uso medicinal se pode liberar a maconha. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Agora eu quero ouvir vocês. Apoliana Oliveira, do quadro aí que nós mostramos, o que lhe chamou a atenção, o que você destacaria? Amadeu, eu acho que pelo menos a mim tranquiliza o fato de que a maioria da população reconhece que aquilo que aconteceu lá em Brasília não foi normal, não foi algo corriqueiro, que de fato houve uma ação criminosa contra os poderes da República e por isso essas pessoas devem ser penalizadas. E esse último dado que você falou, as pessoas que ainda são resistentes ao uso de um medicamento, o ativo, o princípio ativo da cannabis, né, da maconha, para poder ser utilizado para controlar doenças que são e dores que muitas pessoas passam a vida inteira sem ter algum tipo de alternativa e encontram na cannabis medicinal um alívio para essas doenças, para as dores que elas sentem. Mas pelo menos tem uma maioria que acredita que sim, mesmo que ainda haja resistência
E eu acho que é o trabalho de convencimento, de explicar melhor para a população. Acho que a gente ainda consegue esclarecer um pouco mais sobre isso. Tentar espantar fantasmas. Exato. E criações do multiverso. Pois não, Kátia? Dos números todos aí, o que mais Todos. você... Amadeu, a gente viu aí em relação ao governo Lula, né? Governo Lula. Governo Lula. E se a gente for pensar no contexto no qual ele foi eleito, agora, nessa última eleição, por tudo que passou, a situação do país, tudo que vivemos, a polarização. E se a gente for lá no passado, pegar como ele terminou o primeiro mandato, né, com 57% de aprovação, tá no lucro, não tá hoje? Em 54? Lula tá no lucro. Aprova e desaprova. Tá no lucro. Francis Teixeira. Amadeu, primeiro se observa que a narrativa que tentaram construir em torno de inocentados envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro não colou, porque usavam imagens de idosos, de jovens, para tentar sensibilizar a opinião pública de que os atos do dia 8 não foram crimes, que aquelas pessoas eram pessoas inofensivas, patriotas, que não cometeriam nenhum mal. Então, realmente, essa narrativa não colou, mostra que grande maioria da população brasileira reconhece a gravidade do que aconteceu no início do ano, o atentado contra a nossa democracia e, claro, que o outro dado que chama muita atenção é, claro, essa desinformação envolvendo especialmente o uso medicinal da cannabis, porque são várias doenças, epilepsia, esclerose múltipla, que podem ser melhoradas com o uso da cannabis medicinal, mas infelizmente essa ignorância persegue uma parcela da população que é ali bombardeada por uma série de fake news, por políticos extremistas que apontam, que mostram a informação, inclusive, do uso medicinal como se fosse um libera geral do uso da maconha, o que não é. Inclusive, eu já relatei aqui no Jogo do Poder que o projeto do uso medicinal da cannabis no Piauí foi aprovado, mas foi aprovado após uma reapresentação do deputado Ziza Carvalho, porque na primeira vez que ele apresentou esse projeto, foi retirado por conta da pressão que algumas forças políticas fizeram para a sua rejeição. Então, precisa realmente levar informação de qualidade para a população brasileira. Vai lá, Ari. Olha, eu gostaria que a Nájila colocasse na tela o gráfico da manchete, dos 63%, que acho que sim, que deve haver prisão dos arruaceiros do dia 8 de janeiro. O que me chamou a atenção foi o contrário dos meus colegas. Eu acho que esse número tinha que ser maior. Maior. Eu fico muito triste de só apenas 6 de cada 10 brasileiros achar que uma tentativa de golpe contra a democracia não merece o encarceramento dos envolvidos. Porque, Kátia, eu não sei se você concorda, há bolsonaristas, radicais, extremistas, os devotos, que aplaudem. Mas há aqueles que votaram em Bolsonaro, eu esperava que isso acontecesse, mas que disseram o seguinte: olha, eu sou de direita, eu votei no Bolsonaro, mas eu sou contra atentar à democracia. Eu acho que tem que ser na urna a vitória, não no grito, não na força. Mas pelo percentual, quando a Nájila puser novamente, gente, é muito alto o percentual que é contra a prisão daquelas pessoas que não estavam lá passeando no parque, estavam tentando fazer com que o presidente, ex-presidente Bolsonaro, ficasse mais 4 anos. Ari, mas 24%. São esses 24% que representam hoje a extremíssima direita brasileira. Inclusive, se você assiste às sessões lá da CPI, lá estão senadores, deputados federais endossando ataques à casa deles, que é o parlamento. Mas 24 mais 12 você são tem, 36. inclusive, doutor Ari, tem 12 que não opinaram. Ministros do Supremo passando a mão na cabeça de quem destruiu. Deixa eu terminar.